Jesus. Estamos falando um pouco a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas a falar ao nosso coração através de sua mensagem. Obrigado. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 28 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 28 ao 34. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é bem mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida, nesta noite de hoje é: onde nós estamos? Perto, longe, dentro ou fora do reino de Deus? A palavra que nós vamos ler, olha o que Jesus falou para esse escriba: você não está longe do reino de Deus. E quem não está longe é porque está perto. Mas quem está perto não significa que está dentro. Está perto, porém, não significa que a pessoa está dentro do reino de Deus. Nessa ministração hoje, eu ia estar falando a respeito de 4 grupos que existem nas igrejas, fora das igrejas. Iremos estar falando do grupo que está longe, do grupo que está perto, do grupo que está dentro do reino e do grupo que está fora do reino de Deus. Quem está longe do reino de Deus, ele não conhece as coisas de Deus. Se nós falarmos para ele assim, lá na igreja onde eu congrego, eu vi uns irmãos lá falando umas línguas estranhas, ele vai saber o que é isso? Não. Se eu chegar e falar para ele, lá na igreja que eu estava lá, o Espírito do Senhor se apoderou da irmã, do irmão ali, se encheram da presença de Deus, ele vai entender? Não. Agora, quem está perto, ele conhece. Quem está perto, ele entende. Porém, ele não pratica a palavra de Deus. Ele acha que pratica, ele acha que faz tudo certo, mas na verdade não faz. Ele faz o certo perante os olhos dele, mas na verdade ele precisa, falta alguma coisa ainda para ele entrar dentro do reino de Deus. E quem está dentro? Quem está dentro do reino de Deus, ele entende
e ele pratica o que Deus tem falado ao teu coração. No Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 21, diz assim que todo aquele que pratica, na verdade, ele vem para a luz. Para quê? Para que as obras dele sejam manifestadas. Por quê? Porque as obras de Deus manifestadas sobre a vida dele vem de Deus. Então ele gosta que as coisas de Deus sejam manifestadas na vida dele, através da vida dele. Agora, quem está fora do reino de Deus, diz as Escrituras que ele não vem para a luz, ele não vem para o reino. Para quê? Para que as suas obras não sejam manifestadas, para que as obras dele não sejam reprovadas diante de Deus. O interessante é que Jesus ele chega para esse escriba, para esse homem, e o escriba aqui era um homem, era uma pessoa entendida, ele era uma pessoa que interpretava as Escrituras Sagradas, ele era uma pessoa que interpretava a Bíblia, ele era um intérprete da Bíblia, e ele ensinava, ele pegava os versículos da Bíblia, ele pegava os capítulos da Bíblia, as leis, e ele ensinava, ele explicava para as pessoas o que queria, o que significava aquela palavra que estava escrita na Bíblia. Porém, ele estava perto, mas ele não estava dentro do reino de Deus. E quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Quantas pessoas aí fora, se nós chegarmos para elas e falar assim, citarmos alguns capítulos, citarmos alguns versículos da Bíblia, elas não sabem, elas já não respondem. Se nós falarmos para elas assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, elas falam logo, isso aí é o Salmo 23. Se nós chegamos a falar para assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Assim, isso aí é o Salmo 91. Então ela conhece alguns capítulos, alguns versículos, algumas coisas pertinentes ao reino de Deus, mas elas não estão dentro, elas não praticam. E aquelas pessoas que estão fora então da igreja, fora do reino de Deus, aquelas pessoas que estão afastadas mesmo do povo de Deus. Quem já ouviu as pessoas dizerem assim, eu ouço muito isso, pastor, eu ainda não fui para a igreja, eu ainda não fui para o Evangelho, porque eu ainda tenho muitas coisas erradas na minha vida ainda, eu preciso melhorar bastante para eu poder ir para o reino de Deus, para eu poder ir para o Evangelho. Eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda adultero, eu ainda vivo uma vida errada, e por isso que eu me inscrevo na igreja. Eu até gosto de ir para a igreja, até gosto dos hinos, é um lugar certo onde nós devemos ir, é um lugar certo onde o povo de Deus deve estar, mas eu vou consertar a minha vida primeiro, para depois eu ir para a igreja, para depois eu ter um compromisso com Deus, para depois eu virar crente. Eu quero dizer algo para você que acha assim, vem como você está. Porque a libertação, ela não vem de nós. A libertação, ela vem do Senhor. A libertação, ela vem de Deus. A palavra do Senhor diz ali no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra do Senhor que nos liberta de nós mesmos. Nós sozinhos, nós não conseguimos nos libertar de nós mesmos. Mas quando Jesus ele entra, quando nós conhecemos Jesus, a verdade nos libertará. A verdade nos ajuda a se esvaziarmos de nós mesmos, para que Cristo venha preencher o nosso ser. É a palavra do Senhor que nos liberta. Ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. É nela que nós encontramos a libertação para nossas vidas. É nela que nós encontramos a salvação para a nossa vida, através da graça que está em Cristo Jesus. Amém? Não tente lutar sozinho. Jesus ele fala assim, João 14,6. Jesus dizendo, ele fala assim, eu sou o caminho, ou seja, eu sou a direção, eu sou a verdade, ou seja, eu sou a libertação, eu sou a vida, ou seja, eu sou a salvação, eu sou a solução da sua vida. Ninguém vai até o Pai, ou ninguém vai até Deus, a não ser através de Jesus. Jesus é a libertação, Jesus é a solução para nossas vidas.
Você sabia que o próprio Senhor Jesus, ele veio ao mundo para evangelizar, para ensinar, para falar para o povo a respeito da salvação, para falar para o povo a respeito da graça? Além da nossa salvação, é claro, a nossa salvação foi o principal motivo que Jesus veio até essa terra, mas ele também veio ao mundo também para evangelizar, para falar conosco também. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, pagar um alto preço pelas nossas vidas e ressuscitar ao terceiro dia, nos dando o direito da salvação nele, em Jesus, através da sua graça, através do seu amor, através da sua misericórdia. Mas Jesus, ele veio também para evangelizar, ele veio para nos ensinar a vivermos do jeito que ele quer que nós vivamos. Se você abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo número 2, seu versículo número 17, lá está escrito assim, Jesus veio evangelizar aos que estavam longe e aos que estavam também perto também do reino. Porque quem está dentro não precisa ser evangelizado. Quem está dentro tem convicção. Quem está dentro, ele sabe do senhorio de Jesus sobre a sua vida. Quantas pessoas estão perto, longe ou fora do reino e não irão entrar no reino de Deus? E isso também mesmo dentro das igrejas. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que entendem a palavra de Deus, mas que não praticam a palavra de Deus. Pessoas que estão dispersas, se deixando se levar por qualquer vento de doutrina. No Evangelho de Mateus, capítulo número 7, versículo número 21, diz assim, que nem toda aquela pessoa que diz assim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem tantas pessoas que chegam perto do reino e ficam gritando, Senhor, Senhor, mas não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque só chega perto. Lembra do jovem rico? Se você olhar a mensagem que está escrito ali no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante, ali fala a história de um jovem rico. Ele chega para Jesus e pergunta assim, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus passa ali uma lista para ele e fala assim, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. Aí ele diz assim, mas tudo isso aí é fácil, então estou dentro do reino. Aí Jesus fala para ele e fala assim, ainda te falta uma coisa, porque ele era muito rico. Ele fala assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E isso entristeceu o coração daquele jovem, porque ele era um jovem muito rico, ou seja, ele chegou perto do reino, mas ele não entrou. Por quê? Porque a vida dele estava apegada nas coisas daqui da terra, se apegado na sua riqueza, nos seus bens, naquilo que ele tinha. Então chegou perto, porém não entrou no reino dos céus. Nicodemos era outro principal personagem que nós estaremos falando também nessa noite. Nicodemos, ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, e diz a história que ele chega até Jesus de noite, e ele diz assim, mestre, bem sabemos que tu és bem-vindo de Deus, e que ninguém faz esses sinais, essas maravilhas, esses prodígios que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus disse para Nicodemos assim, na verdade, Nicodemos, te digo assim, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos olha para Jesus, e ele pergunta para Jesus, como pode um homem, sendo velho, nascer novamente? Poderá esse homem entrar na barriga de novo da sua mãe, no ventre da sua mãe, e nascer de novo? Aí Jesus olha para Nicodemos e fala assim, você é mestre
E você não sabe disso? Aqui Jesus estava falando para Nicodemos a respeito do batismo. E ele fala assim para Nicodemos, novamente: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando a respeito do batismo nessa história. Então não adianta nós muitas vezes decorarmos alguns capítulos da Bíblia. Não adianta muitas vezes nós decorarmos alguns versículos da Bíblia e acharmos que estamos dentro do reino de Deus. Tudo isso é bom, conhecermos a Bíblia, decorarmos alguns versículos. E a palavra de Deus diz assim que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas não basta somente conhecermos. O que é preciso é nós vivermos na palavra de Deus. É aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. E quem são essas pessoas, pastor, que ficam de fora do reino de Deus? Se você olhar ali no livro de Apocalipse, capítulo número 22, versículo número 15, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, versículo número 10, ali tem uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E ali fala que os adúlteros, fala que os idólatras, os roubadores, aquelas pessoas que se prostituem, os mentirosos. Tem pessoas que falam tanta mentira, irmão, que até ele acha que as mentiras, ou até ela acha que as mentiras que ela fala é verdade. Toda hora ela inventa uma nova mentira, toda hora ela inventa uma nova história. Então ficará de fora também todo aquele que pratica a sexualidade ilícita, contrária à vontade de Deus. Enfim, então não adianta nós estarmos perto, não adianta nós estarmos fora. O que importa é nós estarmos dentro do reino de Deus. Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Tem pessoas que até chegam a Jesus, tem pessoas que andam com Jesus, mas não entram no reino de Deus. Tem um personagem da Bíblia que chegou até a porta. Ele beijou a porta, que é simbolizando Jesus. E o que ele fez? Eu estou falando aqui do personagem chamado Judas, aquele que traiu Jesus, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Existem pessoas que têm até intimidade com Jesus, mas quando elas não recebem o que elas querem, ou o que elas buscam, quando vem os prazeres da vida, quando vem a tentação do maligno, elas acabam trocando Jesus por qualquer coisa, por pratos de mentira. Pedro é outro personagem que estava fora, estava longe, chegou perto, entrou no reino de Deus, saiu do reino, seguiu a Jesus de longe quando prenderam Jesus. Onde Jesus estava, Pedro estava também com Jesus. Onde Jesus andava, Pedro andava colado com Jesus. Pedro subiu ao monte com Jesus quando Jesus foi orar. Pedro foi aquele homem que andou sobre as águas. Ele foi o único homem que andou sobre as águas depois de Jesus. Ele viveu o sobrenatural de Deus em sua vida. Ele viu muitas vezes Jesus curar, Jesus libertar, Jesus colocar ali um coxo para andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Então Pedro, ele viu todas as maravilhas de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que o Senhor já mostrou muitas coisas em suas vidas. Tem pessoas que Deus já curou, tem pessoas que Deus já libertou, tem pessoas que Deus já abriu portas de emprego ou portas de escape em suas vidas. Tem pessoas que Deus já deu muitas vitórias diante das lutas, diante das adversidades, diante das dificuldades da vida. Ou seja, tem pessoas que Deus já mostrou para elas que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso.
que Ele é o único Deus que tem um plano de salvação em sua vida, que Ele é o único caminho, a verdade, a vida na vida das pessoas. Mas muitas vezes elas chegam perto, ou elas seguem de longe, ou elas ficam de fora. Veja alguns acontecimentos para quem segue Jesus de longe. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo número 26, versículo número 28. Evangelho de Mateus 26, versículo 28. Esses são alguns acontecimentos para algumas pessoas que andam de longe de Jesus. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio. Primeiro Jesus, onde ele vai para ser crucificado. E Pedro ali então começa a seguir Jesus de longe para ver o que iria acontecer, qual era o fim de Jesus. No Antigo Testamento tinha 3 lugares importantes para as pessoas. Tinha um pátio, tinha um lugar santo e tinha o Santo dos Santos. Quem segue Jesus de longe só chega até o pátio. Quem segue Jesus de longe não tem coragem de entrar no Santo dos Santos. Quem segue Jesus de longe não tem a coragem de entrar na presença de Deus. Quem segue Jesus de longe tem medo de entrar no reino de Deus e Deus revelar os nossos pecados, nos confrontar, dizer assim que deve haver uma mudança nas nossas vidas. Mas quem está dentro do Santo dos Santos, quem está dentro do reino, ele não vê a hora do culto começar. Ele não vê o dia dos cultos acontecerem para ele vir para a igreja para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para louvar, para se entregar a Deus, para bendizer aquele que reina, aquele que vive para todos sempre. Quem está dentro do reino, ele não vê a hora de sentir a presença de Deus em sua vida. Olha o que diz o texto que acabamos de ler em Mateus 26, 58. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro entrou até no pátio e ali assentou-se para ver qual seria o fim de Jesus. Pedro entrou até o pátio e assentou-se desesperançoso, triste. E olha o que o Senhor lhe diz. Ele falou para o profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 2, versículo número 1: põe-te de pé e eu falarei contigo. Então o Senhor não gosta de pessoas que permaneçam assentadas, cabisbaixo, tristes, mas aquelas pessoas que permaneçam em pé, firmes, pessoas que acreditam nele, pessoas que acreditam na sua voz, independente da situação que estão vivendo. Mas as pessoas que estão perto, longe ou fora, elas se sentem pessoas desanimadas, elas não querem mais caminhar no Evangelho, não querem mais ir para a igreja, não querem mais ir para os cultos, participar dos cultos, não querem mais ler a Bíblia, ou não leem mais a Bíblia, não querem orar mais. E então elas estão esperando somente o fim, como Pedro. Prenderam o meu Jesus, vão crucificar o meu Jesus, tudo acabou. Agora chegamos ao fim. Assentou-se, desanimou-se, mas para quem senta para ver o fim, é porque já perdeu a esperança, é que já não tem mais coragem de lutar, é que não tem mais coragem de se levantar e ficar de pé,
diante da presença do nosso Deus. Agora, quem está dentro do reino, ele levanta para ver a glória de Deus manifestar na sua vida. Para quem está dentro do reino, não existe fim. Ele vive alegre, confiante de que Deus tem uma nova história, um novo começo para a sua vida. Quem segue Jesus de longe sente medo de morrer, nega Jesus, medo de perder o emprego, medo de pegar uma enfermidade. Agora, quem está dentro, ele confia. Quem está dentro, ele continua acreditando. Quem está dentro, ainda que ele esteja doente, ele olha e fala assim: o Senhor é o meu Senhor Rafa. O Senhor é o meu Deus que cura. O Senhor é o Senhor que liberta. O Senhor é o Senhor que renova. Quando ele está passando por alguma necessidade na sua vida, ele diz assim: ó, o meu Senhor é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que supre as minhas necessidades. Ele é o Deus que vai de encontro à minha necessidade, à minha dificuldade. Quem está dentro, ele fala assim: o Senhor, ele é a minha rocha. O Senhor, ele é a minha justiça. O Senhor, ele é a minha fortaleza. Quem está dentro, ele diz assim: ó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. O Senhor é meu pastor, ele nada me faltará. Quem está dentro, ele não tem medo de nada. Por quê? Porque o amor a Deus lança fora todo medo. Onde nós estamos, meus amados? Nós estamos perto do reino? Estamos longe do reino? Estamos fora do reino? Ou nós estamos dentro do reino de Deus? Acreditando, confiando, perseverando. Tem pessoas que nem paz ela tem mais. Jesus diz assim para vocês que muitas vezes perdeu a paz. Jesus, ele fala assim: ó, em mim vocês tenham paz. Eu vos deixo a paz e a minha paz eu vos dou. A minha paz eu não dou como o mundo dá. A minha paz é diferente. A minha paz traz renovo. A minha paz traz cura. A minha paz traz renovação. A minha paz traz transformação. A minha paz é diferente. A palavra do Senhor diz assim que, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 5, versículo número 7, lançai sobre ele, sobre quem? O Senhor, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Quem anda distante sente frio. Quem anda longe sente frio. Você já viu muitas vezes a pessoa dizer assim: ó, ah, pastor, eu estou afastado da igreja, mas eu estou aquele fogo puro. Eu ainda estou orando, ainda estou louvando, ainda estou glorificando a Deus, ainda estou cheio da presença de Deus. É difícil, irmão. Quem está fora, quem está longe, quem está perto, quem está distante, sentir a presença de Deus é difícil. Quem anda distante sente um frio na alma. Quem anda distante, ele até pode falar de Jesus, até pode falar que sente a presença de Jesus, mas quem está distante, ele sente um vazio na alma. Ele sente vazio por dentro. Porque somente quem completa a nossa vida, a nossa história, o nosso ser, somente o Senhor completa o nosso ser. Com Ele nós não nos sentimos vazios, mas Ele nos enche com a sua presença. Ele nos fortalece. Quem fica distante de Deus fica frio espiritualmente. Quem fica distante de Deus, ele não ora, ele não liga a palavra do Senhor. Muitas vezes ele não ama o seu próximo. Muitas vezes ele não sente a presença de Deus. Muitas vezes ele não ajuda o seu próximo. Ele ri da desgraça dos outros.
e por aí vai. E aí começa a vir a iniquidade sobre a sua vida. E com o aumento da iniquidade, o amor de muitas pessoas já se esfriou. E o amor de muitas pessoas ainda se esfriará. Quantas pessoas hoje nós não conhecemos que estão frias, congeladas, que não sentem mais a presença de Deus? Pessoas fazendo aquilo que é errado e achando que está certo, ou até mesmo sabendo que aquilo que ela está fazendo é errado, mas que não querem uma mudança em sua vida. Você que já entrou no reino de Deus e saiu, volte para dentro. Você que está com medo de se aproximar da presença de Deus, chega mais perto e em seguida pule para dentro do reino de Deus. E para você que está fora, distante da presença de Deus, corre rápido para a presença de Deus. Você ainda não entrou no reino de Deus por quê? Pastor, dentro do reino de Deus as coisas são sérias. Dentro das coisas de Deus não pode se brincar com as coisas de Deus. Irmãos, com Deus todas as coisas são sérias, tanto dentro quanto fora da presença de Deus. Então, com Deus todas as coisas são sérias. Jesus diz assim: eu sou o caminho. E quem está longe, quem está fora, quem está distante, não está no caminho do Senhor. Lembra do cego de Jericó? Ou o cego Bartimeu? Enquanto ele estava à beira do caminho, ele continuava cego. Enquanto ele estava à beira do caminho, ele continuava enfermo. Mas quando ele clamou por Jesus, quando Jesus mandou chamar, ele entrou para o caminho. E quando ele entrou no caminho, ele ficou curado. Quando ele entrou no caminho, ele teve a sua visão restaurada. Quando ele entrou no caminho, ele teve o milagre que ele precisava acontecer em sua vida. Lembra quando eu falei de Pedro, no começo da história? De que Pedro ele estava fora, Pedro estava longe, Pedro chegou perto, Pedro ele entrou no reino e Pedro saiu novamente. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, e no terceiro dia ele ressuscitou, Pedro achou que Jesus não iria mais voltar. Então Pedro ele voltou a ter a sua vida normal, voltou novamente a pescar peixe, porque ele era pescador de peixe. E quando Jesus teve o primeiro encontro com Pedro, ali no seu início do ministério, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, segue-me, porque eu farei de você pescador de homens, pescador de almas. Então Pedro não era mais pescador de peixe. Pedro agora, a partir de quando ele teve encontro com Jesus, ele era pescador de almas. E quando Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou, Pedro achava que Jesus não iria voltar mais, ele voltou a ter sua vida normal, de pescador. Tem pessoas que Jesus já libertou, Jesus já transformou a sua vida, mas ela deixou de seguir a Jesus para voltar a viver aquilo que ela era antes, para viver uma vida normal. Eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes, que eles praticavam antes. E quando Pedro estava ali no mar pescando novamente, de repente quem que aparece na areia? Quem que aparece ali na praia? Jesus. E ali ele grita assim: ei, vocês têm alguma coisa de comer? E eles disseram: não, porque quem anda longe da presença de Deus não tem nada para oferecer.
não tem alimento espiritual, não tem um conselho pautado na palavra de Deus, não tem um testemunho que edifica, como é que eu vou testemunhar da minha vida, daquilo que eu vivo, para uma pessoa que eu mesmo estou afastado de sua presença? Quem anda longe não consegue mais ouvir a voz de Jesus. E Pedro ali, pescando novamente, Pedro ele olha bem, e ele reconhece o mestre e fala assim: é Jesus quem está ali. Ele conheceu que era Jesus quem estava chamando novamente. E aí Jesus falou assim para eles assim, lançai a rede ao lado direito do barco. E eles lançaram a rede e quase não puderam trazer de tantos peixes que pescaram. E diz a palavra assim que foram 153 grandes peixes que eles pescaram. Aí João fala para Pedro assim: quem está chamando, quem está gritando, quem está falando é o Mestre, é o Senhor Jesus. E quando Pedro viu que era Jesus, ele pulou no meio do mar. Ele saiu nadando, saiu de encontro a Jesus. E ele saiu correndo porque ele encontrou Jesus novamente em sua vida. E ali, Jesus ele olha para Pedro e ele fala assim: Pedro, tu me amas, Pedro? E Jesus fala assim: amo, mestre. Jesus ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele, mais uma vez, ele fala assim: mestre, eu amo. E ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro olha para Jesus com um olhar meio triste e ele fala assim: mestre, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou 3 vezes para ele, porque foi 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Então Jesus perguntou a mesma vez, às mesmas 3 vezes, e Pedro fala assim: mestre, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus ele fala para ele assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, faz aquilo pelo qual você foi chamado. Pedro, faz aquilo pelo qual eu te escolhi. E eu te escolhi não foi para pescar homens, peixes, foi para pescar homens, pescar almas, falar do meu amor, falar da minha salvação, falar da minha graça, falar do plano maravilhoso que eu tenho na vida da humanidade. Pedro, foi para isso que você foi escolhido, para manifestar o meu amor, para manifestar a minha palavra, para manifestar aquilo que eu tenho sobre a vida da humanidade. Existe um louvor que diz assim: que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E muitas vezes nós até gostamos da palavra, gostamos das coisas de Deus, sabemos que é o certo, qual é o certo. Muitas vezes tentamos viver lá fora como uma vida normal, fazendo aquilo que o povo faz, mas lá não é o nosso lugar. O nosso lugar é na presença de Deus. O nosso lugar é fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados. O nosso lugar é para viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Como nós estamos vivendo? Onde nós estamos vivendo? Será que nós estamos fora do plano de Deus? Praticando aquilo que desagrada a Deus? Será que nós estamos distante de Deus? Será que nós estamos perto de Deus? Ou será que nós estamos dentro do reino de Deus? Fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Deus, fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Pai. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para
a glória de Deus se manifestar em nós. Nós somos chamados porque Deus nos escolheu. Nós não éramos merecedores, mas Ele resolveu escolher um povo ali por Ele. Então nós temos o privilégio de ser escolhido por Deus para fazer parte do teu povo, para fazer parte do reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que ouviu essa palavra aqui hoje na igreja, através das redes sociais, você que está fora, corra para dentro do reino de Deus. Você que está distante, se aproxime, entre no reino de Deus. Você que está perto do reino de Deus, é só um pulo. Entre para o reino. Faça aquilo que Deus tem programado para a sua vida. É aquilo que diz assim, que nós lemos: Jesus, Ele é a porta. Aquele que entrar por essa porta salvar-se-á. Aquele que entrar por essa porta entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, entrará pela porta, viverá com Jesus e encontrará ali um lugar no reino de Deus preparado para a sua igreja em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha continuar falando ao meu e ao seu coração. Que Deus venha continuar fortalecendo a minha e a sua vida. Que Deus venha fazer com que eu e você, que nós venhamos permanecermos no reino de Deus, fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Deus, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu estarei fazendo uma oração, em seguida nós estaremos despedindo deste lugar, mas vamos na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Filho amado, Pai, primeiramente agradecemos ao Senhor, Pai, por mais um dia podermos estar na Tua casa, chamada Casa de Oração. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai, que falou aos nossos corações, Pai, e te fazemos, Pai, um pedido, Pai, nesta noite, Pai. Não vem deixar, Pai, nós ficarmos fora do reino. Não vem deixar, Pai, nós ficarmos, Pai, distante do reino. Não vem deixar, Pai, nós ficarmos, Pai, perto do reino. Mas que nós venhamos, Pai, entrar no reino do Senhor, Pai, no reino do céu, Pai. Vivemos, Pai, a Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Acreditarmos, Pai, na Tua graça, na Tua salvação sobre nós. Continuamos, Pai, acreditando, Pai, que o Senhor, Pai, tem a salvação para nossas vidas através do sangue do Cordeiro, através de Jesus, Pai, através da Sua graça sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece, Pai, sempre no Teu caminho, Pai. Não deixe, Pai, que nós venhamos, Pai, desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, mas que nós venhamos, Pai, prosseguir para o alvo que está em Cristo Jesus. Continue, Pai, trazendo salvação sobre nossas vidas, alcançando nossa família, alcançando os nossos familiares, alcançando, Pai, os nossos entes queridos, Pai, e alcançando, Pai, a humanidade, Pai, sobre toda a face da terra, Pai, para que eles vejam, Pai, que no Senhor, em Jesus, a salvação para a sua alma, em nome de Jesus, é que nós oramos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Ângelo? Glória a Deus. Nós iremos estar nos despedindo desse lugar, na nome do nosso Deus. Na quarta-feira teremos o nosso culto normal, às 18 horas e 30 minutos, culto de oração. Você vem estar trazendo os seus pedidos de oração, trazendo a sua família, fazendo um convite para as pessoas para estarmos juntos, cultuando a Deus, orando a Deus e bendizendo aquele que reina, aquele que vive para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.